E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então fazer um vídeo sobre a atividade da semana, que é sobre operações com números inteiros, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de números inteiros, vocês lembram que a gente viu que ele acrescenta os números negativos junto. Então você tem lá os números positivos e com os números inteiros você também tem os números negativos. E isso muda a forma de calcular. Para ajudar, a gente tem que separar em três partes, que é adição e subtração. Tem uma regra para adição e subtração. Tem uma outra regra para multiplicação e divisão. E tem uma outra regra para simplificação de sinais. Vamos começar pela adição e subtração. Como que funciona? É bem simples. Você tem dois esquemas. Primeiro, quando os sinais envolvidos são iguais. Como que funciona quando os sinais são iguais? Funciona assim: você soma os valores e mantém o sinal que está sendo utilizado. O que significa isso? Presta atenção. Soma os valores, ou seja, junta eles e mantém o sinal que está sendo utilizado. Como exemplo, foi 8 mais 2. O 8 é positivo, como vocês podem ver. O 2 também é positivo, como vocês podem ver. 8 mais 2, 10. Beleza. Agora, vamos colocar dois números negativos. Menos 5, menos 4. Dois sinais negativos. Muda alguma coisa? Não. Por quê? Porque mesmo sendo dois sinais negativos, eles são iguais. Esse é negativo, esse também. Quando os dois sinais são iguais, mantém a mesma regra, que é somar os valores, ou seja, 9, e mantém o sinal. Qual que é o sinal que está sendo utilizado? O sinal de menos. Então, mantém o sinal. Mas por que fica desse jeito? É bem simples. Você está devendo 5 e aqui você está devendo 4. O que acontece? Não tem como uma dívida anular a outra, certo? O que a gente faz? Elas se juntam. Então vai dar 9. E fica negativo porque mesmo juntas, elas continuam sendo uma dívida. Então você vai ficar com uma dívida de 9. Beleza? A outra parte é quando os sinais são diferentes. Como que funciona? Você subtrai o maior valor pelo menor e conserva o sinal do número maior. Pronto. Então, subtrai. O que é subtrai? Conta de menos. Subtrai o maior valor pelo menor e conserva o sinal do número maior. Vamos lá. Um exemplo. 8 menos 10. O 8 é positivo, o 10 é negativo. Então, ele entra dentro dessa regra aqui. Subtrai o maior pelo menor. Então, 10 menos 8 vai dar 2. E conserva o sinal do número maior. Qual que é o número maior? O 10. O sinal dele é negativo, então vai ficar menos 2. Pronto, é desse jeito, bem simples. Outro exemplo, menos 5 mais 3. De novo, um negativo, um positivo. Entra nessa regra aqui. Subtrai o maior pelo menor. 5 menos 3, 2. Beleza. Conserva o sinal do número maior. Qual que é o número maior? O 5. O sinal dele é negativo, então vai ficar negativo.
Outro exemplo. Menos 8 mais 10. Novamente, um negativo e um positivo, então cai nessa regra aqui. Subtrai o maior pelo menor. 10 menos 8, 2. Conserva o sinal do número maior. Qual que é o número maior aqui? É o 10. O sinal dele é positivo, então vai ficar 2 positivo. Beleza? E por fim, a que a gente já conhece, né? 5 menos 1 vai dar 4. Mas se você aplicar essa regra, também funciona. Olha só, o 5 é positivo, 1 é negativo. Então, sinais diferentes, certo? Subtrai o maior pelo menor. 5 menos 1, 4. Conserva o sinal do número maior. O número maior é o 5, então vai ficar positivo. Beleza? Então, funciona mais ou menos desse jeito. Válido destacar que quando você tem 3 números, por exemplo, 8 mais 5 menos 12, 3 números. O que acontece? Você tem que fazer eles de 2 em 2. Então, primeiro, você faz esses dois aqui. 8 mais 5, 13. E depois você faz com o resto, ó, 13 menos 12, 1. Beleza. Aí o que acontece? Tem vezes que vai ter mais ou menos assim, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Beleza? Vamos lá. Menos 8, mais 3, menos 2, mais 5, menos 1. Lembra que eu falei que tem que fazer de 2 em 2. Então, olha só. Primeiro aqui. Menos 8 mais 3. Em qual regra que cai isso aqui? Das sinais diferentes, ó. Sinais diferentes, subtrai. Então, 8 menos 3, 5. E o sinal do número maior fica. O número maior é o 8, então vai ficar menos 5. O resto, eu copio embaixo, ó. Menos 2, mais 5, menos 1. Agora, de novo. Junta os dois primeiros e vamos lá. Menos 5, menos 2. Os dois sinais são iguais, ó. Os dois são menos. O que acontece? Soma, então 5 mais 7. Aliás, 5 mais 2, 7. E mantém o sinal que está sendo utilizado. Nesse caso, é o menos, ó. Tem 2 menos. Então, usa a regra dos sinais iguais, que é soma e mantém o sinal. O resto eu copio, ó. 5 menos 1. Agora continua. Você tem ali menos 7 mais 5. Mesma coisa. Só ir para baixo um pouco. Mesma coisa. Menos 7 mais 5. Um é negativo, um é positivo. Entra em qual regra? Sinais diferentes. 7 menos 5, 2. Qual que é o sinal maior? O do 7, que é negativo. Então vai ficar menos 2. E aí repete a outra parte do lado. Ó. Agora ficou só dois números, que é o menos 2 e o menos 1. O que acontece quando os dois sinais são negativos? A gente usa a regra dos sinais iguais, que é somar e conservar o sinal. Então o resultado final de tudo isso aqui é menos 3. Então, galera, quando tiver muitos números, façam desse jeito, de 2 em 2, para não se confundir. Beleza? Agora vamos para a multiplicação e divisão. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Multiplicação e divisão agora. Como que funciona? Sinais iguais. Positivo. Opa. Oh, não tá. Calma aí. Deu. E quando os sinais... Ó, sinais iguais positivos. Beleza. Como que funciona? Na multiplicação,
você vai fazer as contas normalmente. A única coisa que muda é o sinal. Então, olha só. Eu tenho lá 5 vezes 2. Quanto que dá 5 vezes 2? 10. Beleza. Reparem que tanto 5 quanto 2 são positivos. Então, os dois são sinais iguais, né? Sinais iguais, a resposta é positiva. Agora, olha só. Menos 3 vezes menos 2. Como que fica nesse caso aqui? Olha só. Repara que tanto 3 quanto 2, eles têm o mesmo sinal. Eles têm sinais iguais. Quando os sinais são iguais, vai dar positivo. Então, é só tu fazer a conta normal. 3 vezes 2, que vai dar 6. E a resposta vai ficar positiva porque os sinais são iguais. Beleza. Mas e quando os sinais são diferentes? Como que fica? Sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, vai dar negativo. Então, olha só. Você tem lá 12 dividido por menos 3. Galera, o teclado não tem o botãozinho de dividir. Então, eu vou colocar essa barra aqui para dizer que é divisão, beleza? Então, essa barra hoje vai representar divisão. 12 dividido por menos 3. Como que funciona? Faz a conta normal. 12 dividido por 3, 4. E aí vem a regra de sinal. Um é positivo, ó. O outro negativo. Quando os sinais são diferentes, o que vai dar? Negativo. Outro exemplo. Menos 15 dividido por 5. Faz normal. 15 dividido por 5, 3. Menos com mais, né? Ó, negativo e positivo são sinais diferentes. Sinais diferentes vai dar negativo. Beleza? Bem simples. E aí, você tem algumas que são muito grandes, né? Como, por exemplo, essa daqui, ó. 2 vezes menos 3 vezes 5. Opa, peraí. Menos 5, certo? Aí, dividido por 6. Como que ficaria isso aí? O esquema é igual essa aqui que a gente fez antes, ó. De 2 em 2. Primeiro faz 2 vezes 3. Ops, 2 vezes menos 3. 2 vezes 3, 6. O 2 é positivo e o 3 é negativo. Beleza. Qual regra que ele se enquadra? Na dos sinais diferentes, né? E quando os sinais é diferente, vai dar negativo. O resto, eu copio do jeito que está, ó. Vezes menos 5 dividido por 6. Beleza. Agora aqui. 6 vezes 5 vai dar 30. Isso não vai mudar. Agora a regra de sinal. Tanto 6 quanto 5 tem um sinal de menos. Então, o sinal dos dois números são iguais. E quando o sinal é igual, vai dar positivo. O resto eu só copio ali do lado. Ó. Agora, 30 dividido por 6 vai dar 5. Não preciso fazer outra barrinha, né? E como os dois números são positivos, ou seja, os dois números são iguais, né? O sinal são igual, o resultado final vai dar positivo. Então, galera, novamente, quando acontecer esse lance de muitos números, faz de 2 em 2, beleza? Agora vamos aqui na simplificação de sinais. Como que funciona? Você tem lá alguns casos onde você tem dois sinais separados por um parênteses. Por exemplo, esse número aqui, ó. São dois sinais, tá vendo?
o mais e o menos, separado por um parênteses. Não tem nada entre esses dois, só um parênteses. Como que fica nesse caso? Bom, nós temos aí duas situações, que são as mesmas da multiplicação e divisão. Ó. Sinais iguais, positivo. Opa. E sinais diferentes vai dar negativo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Esse exemplo aqui que eu tinha escrito antes, ó. Mais e menos. Um é mais, o outro é menos. Então, são sinais diferentes. Já que o sinal é diferente, vai dar negativo. E o 8 prevalece. Ó. Então, o que a gente faz é simplificar, reduzir os sinais. Ó, outros exemplos aqui. Ó. Menos 5. Os dois sinais são iguais, então vai dar positivo, vai ficar só 5. Mais 3. Os dois sinais são iguais, então vai dar positivo. Menos 5. Menos 5 não, menos 9. Os dois sinais são iguais, então vai dar positivo. E por aí vai. Já aqui embaixo, menos mais 3, ó. Menos e mais são sinais diferentes, então vai dar negativo. Mais menos 6. Novamente, os dois sinais são diferentes, então vai dar negativo. Beleza? E aí, por fim, nós temos caso, que é quando você tem vários sinais. Além de 2, você tem mais, né? De 2, você tem 3. Por exemplo, esse aqui, ó. Menos, mais, menos 8. Ó. Esse caso aqui, ó. Nós temos 3 sinais. O que a gente faz? É simples, gente. De 2 em 2, ó. Primeiro, esse aqui, ó. Menos com mais. Como que dá menos com mais? Menos com mais são diferentes. Então, vai dar negativo, né? Então, vai ficar negativo. Esses dois aqui vai virar negativo. E o resto prevalece igual, ó. Que é o menos 8. Fechou. Agora, eu faço a outra parte, né? Que é esses dois aqui. Menos com menos, sinais iguais, certo? Se os sinais são iguais, vai dar positivo. Então, a resposta final é 8 positivo, beleza? Só vou pegar esse exemplo aqui, ó, e jogar aqui para cima, porque senão a galera vai confundir, né? Fechou, então? E aqui, deixa eu ver. Aqui tá bom, sim. Beleza. Então, aí estão. Essa daqui, a primeira de adição e subtração, vai ajudar vocês a fazer a questão número 1 da atividade. Essa aqui vai ajudar vocês a fazer a questão número 2. E essa aqui vai ajudar vocês a fazer a questão número 3. A questão número 4, que é essa daqui, ó, deixa só eu abrir aqui rapidinho. Cadê? Aqui. A questão... Opa, não é essa. Aqui. A questão número 4, como que vai funcionar? Tudo que eu falei até agora sobre regras e tudo mais, está aqui, ó. Você só tem que dizer se o que está aqui é verdade ou é mentira. O que está aqui bate com o que eu estou falando? Se sim, coloca verdadeiro. Se não, coloca falso. Beleza? E a 5 é o seguinte. Tem uma gincana. Cada vez que tu acerta, ganha 7 pontos. Cada vez que tu erra, perde 5 pontos. Ela acertou 8, errou 10. O que você vai ter que fazer? É bem simples. 8 vezes 7 é o ponto que tu ganhou. Então faz 8 vezes 7 e vai dar um resultado positivo. Depois faz 5 vezes 10, que é o tanto que ela perdeu, e vai dar um resultado negativo. Aí vai ficar o resultado positivo menos o resultado negativo. Aí é só juntar os dois, usar as regras de sinal e resolver para saber quantos pontos ela ficou no final. Beleza? Então é isso, galera. Espero ter ajudado. Um abraço e valeu!